oferta, né, de como nos receber hoje. E tem uma, nós estamos, né, a gente saiu aí da Semana dos Rios, e aí eu escolhi trazer para nos oferecer uma fala muito bonita do Ailton a respeito dos rios. Quem quiser e se sentir à vontade, né, de cerrar os olhos, ou assim, quer dizer, a gente tentar deixar as coisas circularem, né? E como não tem imagem, vai ser só o som. Quem quiser colocar aí um pouquinho mais esse presente, né, chegar internamente, fiquem à vontade, tá? É bem curtinho. Quando o chefe Seattle diz, eu sei, você chegou aqui e se assenhorou de tudo. Provavelmente o seu Deus te constituiu agora como novo dono. Você vai ter o domínio sobre todas essas coisas. Mas ensina os seus filhos a pisar suavemente sobre a terra. Ensina eles a amar essa brisa da montanha, a reconhecer o voo da águia, o atu, o nosso rio. Nós cantamos para ele, ô atu miaré, ô atu miaré, ô atu minharé, ô atu minharé, ô atu boquinhauí, ô burum amandutré, ô atu boquinhauí, ô burum amandutré. Esse livro dos Ticunas, né, o livro das árvores, depois eu coloco a referência para vocês, para todo mundo poder ver. Ele é um livro que nasce, né, e acho que foi em 87 que se começou um projeto com os Ticunas. Qual é a ideia de natureza que os Ticunas têm? Os Ticunas, eles têm não só têm uma relação com a natureza e um diálogo com as árvores extremamente particular. E eles desenham muito, e desenham muito bem. Então, esse livro, ele é feito todo com o desenho dos ticunas, né? De cada árvore. É nesse livro que tem uma ideia ticuna que eu, sempre que eu posso, compartilho, que é a ideia Naineku, né? Que é a ideia de que, assim, existem árvores de todos os tipos, de todas as formas no mundo. A gente tem árvore que vive isolada, nós temos árvore que só vive em conjunto, nós temos árvore de várzea, árvore de terra firme, nós temos árvores pequenas que dependem das sombras das grandes, nós temos árvores grandes que não podem ter árvores pequenas por baixo, né? Só que todas elas têm o seu lugar e a sua importância. Cada uma delas, né, tem uma característica específica. Só que o conjunto delas é exatamente essa diversidade que forma a floresta, né? Por que que é tão importante, tão difícil de fazer um reflorestamento, né? A ideia de reflorestar? Porque é uma variedade tão grande que você tem dentro da mata, que você não consegue reflorestar, né? Ou ela tem condições de buscar uma autorregeneração, né? Ou ela não tem, a gente não consegue, né? Enquanto condição humana. E aí os cunas falam, né, que a floresta, a mata, ela é o cobertor da terra. Então, todas as vezes que nós retiramos a coberta, a terra ela vai ficando fria, ela vai perdendo a capacidade de reprodução dela, ela vai perdendo a capacidade de geração de vida, né? E essa coberta, ela dialoga, né? As suas raízes, elas conversam e mandam, enfim, os seus recados da mesma maneira que nós conversamos em várias outras formas, né?
E então essa ideia na NQ, que me parece, né, o Damião vai poder contar isso para a gente, né, com toda a autoridade, mas essa ideia na NQ é uma ideia assim ultramente moderna de que nós somos na diversidade. Nós não somos quando nós buscamos ou quando nós caminhamos para condições e caminhos fechados, etc., né? Então, eu acho que essa ideia é uma ideia muito legal. Então, eu vou ler um pedacinho e vou mostrar as imagens que são feitas por cada um deles, tá? A floresta é a coberta da terra. Aqui nós nascemos, aqui viveremos para sempre. Na terra do povo ticuna tem lagos, igarapés, rios, iguapós, paranás. Tem árvores altas e baixas, grossas e finas, com âmago e sem âmago. Tem árvores verde escuro e verde claro. Tem árvores amarelas, vermelhas e brancas. Quando dão flor, a floresta parece um mapa, com muitas linhas e cores, mas não é para ser recortado. Uma floresta, uma árvore é diferente da outra, e cada árvore tem sua importância, seu valor. Essa variedade é que faz a floresta tão rica. Eu vou tentar colocar mais perto para que vocês possam ver como o desenho que foi feito de cada árvore. Dá para ler? Peraí. Uhum. Matar, matar, coquita, poe. Que bonito. Uhum. E aí eu vou ler uma primeira história, né? Para a gente poder acho que, conversar um pouquinho, né? Porque o livro ele tem bastante. É um livro muito, 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 muito bonito. E detalhe, ele foi editado pelo MEC, né? Então, assim, é um projeto muito bonito. Mas eu vou só ler essa historinha para a gente poder, acho que, conversar um pouco. A samalmeira que escurecia o mundo. No princípio, estava tudo escuro, sempre frio e sempre noite. Uma enorme samalmeira, o Otushine, fechava o mundo, e por isso não entrava claridade na terra. Ioipi ficaram preocupados. Tinham que fazer alguma coisa. Pegaram um caroço de araracupi chá, e atiraram na árvore para ver se existia luz do outro lado. Através de um buraquinho, os irmãos enxergaram uma preguiça real, que prendia o céu, que prendia lá no céu os galhos da samalmeira. Jogaram muitos e muitos caroços e assim criaram as estrelas. Mas ainda não havia claridade. Ioi e Ipi ficaram pensando e decidiram convidar todos os animais da mata para ajudarem a derrubar a árvore, mas nenhum deles conseguiu, nem o pica-pau. Resolveram então oferecer a irmã Aikuna em casamento para quem jogasse formigas de fogo nos olhos da preguiça real. O Quatapuru tentou, mas voltou no meio do caminho. Finalmente, aquele guatipuruzinho, bem pequeno, tiny, conseguiu subir. Jogou as formigas e a preguiça soltou o céu. A árvore caiu e a luz apareceu. Taine casou-se com Aikuna. Do tronco dessa malmeira caída, formou-se o rio Solimões. De seus galhos surgiram outros rios e igarapés.
Eu acho que quando a gente ouve, né, as histórias, a gente tem muitos nomes, né, que a gente não conhece. E às vezes elas ficam meio estranhas. Eu separei uma segunda história e eu queria saber se vocês preferem que a gente leia a segunda história, e se for o caso, posso ler a primeira de novo, né, para ficar mais familiar, para a gente conversar um pouco. A segunda história que eu separei chama O Genipapo e a Origem das Pessoas. Então, uma falando sobre, né, a Samalmeira que escurecia o mundo e a outra falando sobre o genipapo e a origem das pessoas. Eu queria conversar, eu prefiro conversar primeiro sobre a primeira história. Eu queria que você lesse novamente para eu poder entrar mais nela. Pode ser? Então, vamos lá? Alguém tem outra sugestão? A Samalmeira que escurecia o mundo. Só um pouquinho, vocês sabem como é uma samaúma, né? Quem sabe Imensa. quer contar? Contem. Ela é imensa, né? Ela parece a árvore da vida, porque ela tem aquelas raízes enormes. E não sei se vocês já viram uma dança circular dos indígenas e no fundo tem uma samalmeira. É a coisa mais linda, gente. Esse vídeo maravilhoso. E a Uma samaúma, coisa, pode uma coisa falar. que eu digo sobre a Sumaúma é que onde ela existe, as outras árvores não morrem de sede, né? Porque ela tem a capacidade de irrigar aquela região. Então, quando eu vi isso, para mim virou um símbolo tão importante daquilo que é tão vital e que a gente está acabando, né? E quando a gente tem a samaúma no meio da mata, você vê assim de longe, né? Primeiro que você tem a floresta toda, de repente você vê uma coisa imensa assim, né? E ela tem flores cor-de-rosa, e é um rosa arrasador. Ela é linda, 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 linda. Que no meio da mata você tem aquelas coisas cor-de-rosa, assim, quando ela está florida, né? E lá em cima, assim, ela fica bem muito evidente. Ela é muito linda, muito linda. Então, essa malmeira que escurecia o mundo. No princípio, estava tudo escuro, sempre frio e sempre noite. Uma enorme samalmeira, o Etine, fechava o mundo e por isso não entrava claridade na terra. Yoi e Ipi ficaram preocupados. Tinham que fazer alguma coisa. Pegaram um caroço de araratucupi e atiraram na árvore para ver se existia luz do outro lado. Através de um buraquinho, os irmãos enxergaram uma preguiça real, que prendia lá no céu os galhos da samalmeira. Jogaram muitos e muitos caroços e assim criaram as estrelas. Mas ainda não havia claridade. Yu e Ipi ficaram pensando e decidiram convidar todos os animais da mata para ajudarem a derrubar a árvore. Mas nenhum deles conseguiu, nem o pica-pau. Resolveram, então, oferecer a irmã Aicuna em casamento para quem jogasse formigas de fogo nos olhos da preguiça real. O Quatipuru tentou, mas voltou no meio do caminho. Finalmente, aquele quatipuruzinho bem pequeno, Taine, conseguiu subir. Jogou as formigas e a preguiça soltou o céu. A árvore caiu e a luz apareceu. Taine se casou com Aicuna. Elizabeth, Foi. essa árvore
deixa eu botar aqui. Hum. Essa árvore que caiu, né, a Samaúma, ela se transformou nos rios depois, na outra história? No Rio Solimões. Ai, É. Do tronco dessa malmeira caída, formou-se o Rio Solimões, e dos seus galhos surgiram outros rios e igarapés. muito legal essa ideia de metamorfose, né? Presente aí. E me chama a atenção também que, diante de um grande problema, né? De uma dificuldade, que é uma sombrear tudo, né? Sombrear a luz do sol, tanta coisa foi criada, né? Então, eles jogaram lá as Uhum. pedrinhas, criaram as estrelas, né? Depois da árvore caída surgiu o rio Solimões e os afluentes. Mas Então, eu acho. Desculpe, pode fala, falar. não pode falar, pode falar. Eu acho assim que toda grande, enfim, que toda descoberta, é, que todo tipo de criação tem um desafio pela frente, né? Eles tinham um problema, eles tinham uma questão. E na solução disso, acho que veio se desenrolando essa criação, né? É, era uma escuridão, de repente aquilo incomodava, na realidade é algo que incomodava. E se fez, e eles conseguiram deixar claro, quer dizer, a árvore cai, mas não é que ela morre, ela se transforma, né? Ela se transforma em rios. Então, não é uma destruição, né? Parece muito mais uma transformação, mas eles indo em busca de algo que realmente incomoda, né? O que é algo que intriga. E acho que nessa coisa que incomoda, né, Jussara, o como, né, assim, só a noite, só o dia, né, também assim, quando a gente tem uma única coisa e a gente não consegue, que se você tem só a noite ou só o dia, você não consegue nem descansar nem ficar alerta, né, porque a gente fica no mesmo estado, né. Talvez também a gente possa pensar nessa movimentação dos estados, né, do quanto, né, nós precisamos dessa movimentação de estado para conseguir ficar, né, ficar bem. Sim. Eu lembrei, quando agora você falou do estado, do contexto do Jung e da unilateralidade, né? Eu fico pensando muito também no tudo que vocês falaram, né? Outro dia, um aluno meu, ele foi me orientando e ele tem muita dificuldade, né? Assim, vamos dizer assim, né? E ele me perguntou assim, mas como que eu faço para resolver isso, né? Mas o que que eu vim fazer então? Eu fiz umas perguntas, ele já não é mais me orientando, disse assim, olha, você vai ter que usar a criatividade, né? Como que eu vou resolver e tal? Você vai ter que criar tudo novo. Assim, a gente não tem muito essa disponibilidade, né, do novo, né? A gente está sempre achando que algo vai nos receber pronto e acabado. Todos vocês falando, me veio isso, né? Se colocar nessa unilateralidade de quem chega e recebe. Mas, na verdade, a gente veio somar alguma coisa, né, a essa criação, né? Um jogou a formiga, o outro jogou a pedra e fez um outro universo. Eu tenho pensado muito nisso, né? Porque o ego é aquele que vem se aproveitar muito do que está posto, né? Mas tem um lado meu que precisa sair do que está posto para encontrar o si mesmo, né? Vamos dizer assim, na linguagem de Jung. Então, eu fiquei muito pensando nisso, né? Como que você, ao se dispor a sair dessa noite eterna,
ou ficar só no dia eterno, né? Você vai encontrar a árvore que deu Solimões e que deu tantos outros rios, né? Mas assim, talvez ele não esteja lá ainda, né? Vai precisar desse todo esse movimento, né? Outra coisa que me chama a atenção é que é o pequenininho que consegue, né? Uhum. É o pequenininho que consegue jogar as formiguinhas de fogo no olho da preguiça real, né? O grande voltou na metade do caminho. Achei interessante isso, né? É um mito de criação, né? E é interessante que ele vai se fazendo, né? Ele vai se construindo e se encerra, né? Sim, Mas é, e é muito cheio de simbolismos, né? assim, Incrível. não tem uma figura única, né? Que cria, como se fosse superior, e até a figura superior é o menor bichinho. Então, A hora que ela falou que o pequenininho, me lembrou um pouco do mito de Golias, né? De Davi e uhum, Golias, porque Davi, tão pequenininho, né, uhum. conseguiu matar o Golias, né? São assim mitos que se entrelaçam. E acho que sempre me chama muito a atenção, né, em muitos mitos de criação, eu acho que oriundos aí das etnias, que a gente sempre tem um diálogo entre o que talvez para nós seja o bem e o mal, né? Então é num diálogo entre, né, aquilo que nós talvez, né, classificaríamos como bem e mal, é nesse movimento, esse movimento, ele faz com que vários outros personagens participem, pequenos, grandes, né? Vem como resolver o problema, né? Sempre tem dois irmãos, sempre não, né? Eu estou generalizando. Mas muitas vezes você tem relações de irmandade presente, e aí a gente acaba tendo, é nesse coletivo que se vai meio por experimentação, né? E você não anula o mal, né? Você simplesmente, você não o julga, né? Mas olha, você está fazendo uma coisa que não é bom para a gente, que não nos interessa, né? Então, o que nós queremos não é te tirar do nosso caminho, mas o que nós queremos é uma outra coisa que você precisa mudar de lugar, de postura, você tem que soltar esses galhos para que a gente consiga ter o dia, né? Para que consiga ter luz. Então, é um movimento onde esse diálogo, né? Eu acho que é necessariamente, né? Eu sempre penso nos nossos aspectos, né? Aí sombrios, e como quanto mais nós vamos ficando, talvez, um processo de esterilização, quando nós vamos tentando fazer uma coisa muito higiênica, né, de fazer a retirada daquilo que teoricamente seria algo que teria um incômodo, né, para tentar, nós tentamos ficar com o bom, né, com o bonito, e não deixamos o restante tá circulando por aí, né. E acho que uma outra coisa nessa que me chama a atenção também é como, né, a condição da individuação é exatamente essa também, né? Que nós vamos nos transformando, nós vamos seguindo esse caminho. Então, aquela árvore, ela vira um rio e ela já carregava no seu bojo, né, como Samaúma, a condição da água, né? Ela já carregava isso, né? Uhum. E aí Eu, isso ganha uma outra evidência. Uhum. eu não sei se é o momento mais oportuno, assim, mas eu lembrei muito do grupo aqui, de leitura esse fim de semana, né? Eu assisti a uma série na Netflix, Respire, uma série bem junguiana. São 6 capítulos, tem mais ou menos 40 minutos cada uma.
Pode parecer, assim, em princípio, uma história muito presa, na verdade, ao complexo paterno, né? Assim, os especialistas que me falaram do complexo paterno, porque eu realmente ainda não consigo ver com tanta clareza, mas num dos últimos capítulos, ela já tinha tentado de tudo, né? De tudo, tudo, segurando de todas as formas. Aí ela começa, chove muito, e ela começa a entender, né? Seus vasos sanguíneos são terra, né? São como os veios da terra. Seu corpo, é claro que não vou conseguir reproduzir aqui a beleza, né, do texto, né, muito poético. Seu corpo é como o de todos os animais, né? Essas galhos que te dão sombra, enfim, foi falando. Aliás, o título do capítulo, eu acho que é Enfim em Casa, quando ela realmente se entrega a esse elemento da natureza que há nela também, né? Esse elemento que pulsa, que é de criação, que é como você falou, né? Uma floresta se faz de coisas muito diversas, né? E por isso é tão difícil reflorestar, né? Porque é o que tinha antes, não sabe se vai, desculpa, trazer de volta, né? E até que ela, na descida à floresta, ela tem os diálogos internos dela, né? Tô falando assim, para que se alguém quiser ver, é realmente muito bonito. E ela pensa, ai, finalmente, né? Ela dentro da floresta, ela ouve um ruído e fala, ai, finalmente achei o caminho de volta para casa. Eu estou ouvindo barulho de carros. Quer dizer, ela atravessa todo o processo, mas assim, acha que vai encontrar o igual, né? E aí ela vê o rio e ela não consegue mais encontrar outra solução para achar o caminho interno, né, de volta para a casa interior, se não pegar um pedaço de madeira, segurar nele e se lançar naquele rio, né, caudaloso, que é o elemento da criação do self, né? Então, essa floresta também é um pouco essa lembrança, né? De que a gente é in natura, né? A gente é como se fosse esse elemento que pode adquirir diversas formas, que a vida tem diversas formas. Então, se você segura demais, essas formas, como fica, né? A árvore fica presa, colada no breu, né? É só quando você solta, finalmente, que a árvore cai e você vê o novo, né? E o novo é possível. Achei uma analogia, assim, em relação a essa queda da árvore, né? Que, aliás, caiu do céu, né? A queda do céu é uma coisa meio próxima do que a gente tá falando, mas é belíssimo quando ela se joga no self, que é o rio caudaloso, e ela tá. E é impressionante, assim, ela vai se afogar, ela vai se afogar, ela vai se afogar, e o self segura ela de uma forma imprevisível e inesperada, até que então tem o desfecho da história dela. É isso. A série chama-se Respire. Respire. É uma série bem junguiana mesmo. As pessoas são um pouco Que jovens. nacionalidade? Eu acho que é canadense, é na Netflix. Obrigada. E vale, assim, tem vários dos conceitos junguianos presentes, né? A ideia das vozes, né? Como que as vozes nocivas, né? Elas, elas vão sendo substituídas pelo canto da floresta. Eu também acho que é muito isso que a gente está fazendo aqui, né? Em que sentido, assim, essas vozes que a gente traz da nossa cultura, a gente está abrindo, né, para ouvir outras vozes. Pelo menos esse é o que eu estou fazendo aqui. Então, o que de repente, em algum tempo, o meu diálogo interno, ele vai ter vozes bem diferentes daquelas que eu trouxe, né, originalmente para essa roda. Porque
eu fui ouvindo outras coisas, eu fui falando de outras coisas, eu fui encontrando pessoas, né? Falam outras coisas para mim também, diferentemente do que eu ouvi até então no meu lugar, né? De pertencimento, né? Meu lugar imaginário de pertencimento. E assim é com ela também, até que ela consegue ouvir a floresta, né? É outra voz que ela ouve. E quando ela tenta voltar, ela não vê o carro, ela vê o barulho do rio. Ela confundiu. E tem uma hora que é tão bonito, né? Que ela vê só escuridão. Mas lá no fundo, ela vê como essa árvore, né? Ela vê umas pontas de luz bem lá na frente da montanha. E ela só fala assim: eu não sei que luz é essa. Eu não sei o que ela traz, mas eu vou atrás dela. Essa ideia assim do lançar-se mesmo no desconhecido, né? Aqui não dá mais para mim. Tu não me veste bem. Eu não sei o que vem, mas eu tenho que ir, né? É aquele chamado, né? Chamado do ainda não conhecido, né? Mas que, de qualquer maneira, seja lá o que for, já é mais interessante do que se tem. Então, talvez a alma sinta que tem força para ir, né? Porque já esgotou mesmo, então é muito bonita a série. E tem, né, quando ela acha a floresta, que ela não sabe a direção que ela toma na floresta, porque o objetivo dela é voltar para a cidade, não é ficar na floresta, né? Então, o objetivo dela é voltar para o antigo eu, né? Para o ego que ela tinha estruturado, a sociedade que ela reconhecia, né? E uma voz, né, meio perversa diz para ela assim: quem te faz imaginar que você consegue atravessar isso e chegar lá do outro lado? E ainda pergunta uma coisa mais bonita ainda, e que tem a ver com esse conto, que ela diz assim: por que você acha que você vai enxergar melhor no escuro do que pela manhã? Por que você não espera amanhecer para ver a direção que você vai tomar? Né? Aí eu pensei assim, nessa parte, com esse diálogo com a sombra interior, né? Por que você acha que na sombra, olhando a sua própria sombra, você vai ver melhor do que se você olhasse aquilo que você já é, né? Que tem a luz que tá tão exposto à sua persona ou qualquer coisa semelhante. Ela não tem respostas, mas ela arrisca, assim, ela vai em frente, né? São frases assim muito junguianas, muito junguianas. E aqui também tem isso, né? Eu quero uns traços de luz. Então, primeiro eu jogo umas bolinhas e consigo, mas aí a luz que me chega já traz informações, eu quero mais, né? Então, como é que eu faço para ter mais esclarecimento, né? Dessa sombra que essa árvore cria, né? Não sei, estou devagando, mas acho que faz sentido. Hum. Eu vou fazer uma proposta, não sei se alguém quer colocar alguma coisa, mas eu acabo ficando tentada um pouco a isso, né? A gente fazer um exercício, né? E assim, embora nós estejamos gravando o encontro, a gente pode decidir depois não compartilhar ele, tá? Porque eu acho que, né, se a gente achar que não é o caso. Mas da gente fazer um exercício de escuta, de sentir, de tentar dialogar com essa história, ou se a gente quiser chamar com esse mito, né? Eu estou chamando de história porque normalmente como, né, raramente você vai ter um indígena falando que aquilo é um mito, aquilo é uma história, né? Porque é uma coisa, é uma história, porque como a gente conta, sei lá, eu vou contar a história do meu nascimento, eu vou contar a história do nascimento do povo de onde eu vim, dos meus avós, dos meus bis, aí essa coisa toda. Então, se vocês acharem interessante, a gente faria um exercício. Esse exercício seria, a gente se reconecta, né? A gente ouve de novo a história, de uma forma talvez um pouco mais lenta, para a gente poder ir processando, né? E tentando tirar todo o pensamento, né?
que toda a construção já conhecida que a gente tem, quando a gente estiver ouvindo a história. A nossa tendência, né, eu não sei se é de todo mundo, mas a nossa tendência como ocidental a gente vai tentando fazer conexões, explicações, assim, da gente tentar não fazer isso, e tentando, limpando, e limpando, e vendo que imagem, tentando, ao invés de pensar, sentir e perceber quais são as imagens que nós recebemos e onde no nosso corpo essa história ela ressoa. Então, assim, que parte, o que que eu, né, quando eu estou ouvindo, às vezes alguém chega e conta, né, e narra, sei lá, que ficou assim numa altura e botou o pé bem na pontinha, assim, nossa, gela a perna, né? Então, assim, de tentar perceber como que essa história nos atravessa. Qual é a imagem, ou quais são as imagens, já que a gente está falando em pluralidade, né? Quais são as imagens, a gente tentar sair da razão, né? E olhar para as imagens que são suscitadas, né, essas imagens podem carregar memórias, podem carregar, enfim. Mas quais são as imagens, como é que essa história nos atravessa? O que vocês acham? É uma boa ideia, ou a gente quer continuar falando, ou a gente pode falar depois desse exercício? Eu adorei sua ideia, achei genial. Já Eu estava aceito. viajando, você contando e eu viajando. Eu aceito também participar. Eu Vamos também. lá. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Bom, eu queria, eu acho que primeiro colocar, né, acho que nós nos conhecemos relativamente pouco, né, alguns mais, outros menos, mas eu acho que dentro, né, dessa proposta é importante que a gente possa, né, ter um fogo, né, que ajude um pouco a aquecer essas sensações que nós tivemos, essas imagens que a gente está construindo no nosso corpo, que a gente consiga transformar de alguma maneira, né? Se por acaso alguém que está aqui, né, ou ficar com alguma questão, algum incômodo, e quiser, né, conversar um pouco sobre isso, tanto eu e a Roberta, nós estamos à disposição, né? Às vezes alguma coisa, enfim, pode não ficar muito legal, né? Então, qualquer coisa a gente está à disposição, vocês podem ficar à vontade para nos procurar, né? E aí eu queria trazer o fogo, né? Esse fogo para nos ajudar a aquecer, né? E esse fogo da transformação dessas imagens e desses sentimentos, né, que nós temos. Nós compartilhamos aqui, acho que de uma forma tão generosa. E poder ficar com a imagem, né, e não perder ela num bocado de palavras aí que a gente poderia começar a falar e nós somos hábeis nesse sentido. E aí esse fogo, ele vai vir pelas mãos, pelo corpo, né, pela voz do Lucas Moura. O Lucas Moura é um jovem, né, do movimento indígena jovem, o Moura. Ele vai estar conosco no segundo semestre. E ele fez uma dança, um canto, a gente só vai ouvir, que é o Ritual do Fogo. A Ritual do Fogo para a etnia Moura.
Então, eu, né, convido e ofereço que a gente possa estar ouvindo esse, esse canto do Lucas, tem mais ou menos uns 6 minutos, e depois a gente vai para casa, então, tentando guardar essas imagens aqui que nós compartilhamos, né? Acho que não só, como diz o Schopenhauer, a gente sonha muito e fala muito, mas a gente não consegue sonhar coletivamente, né? Então, que as nossas imagens possam, né, ser um exercício coletivo de imagens. Então, eu vou colocar e aí depois a gente vai para casa.
ventre da mata, o fogo, a chama do guerreiro Antarocai. De ancestralidade foi semeada a tradição, passada de geração em geração. A memória da minha bisa, Dona Francisca, viva com a sua sabedoria semeada em geração. Da proteção à fogueira, à cinza, à esperança, da tradição que vive para o sempre. Que Katureté Antarocai Mura